abençoado por essa chuvinha que chega até nós e felizes por podermos estar concluindo o ano de 2023, que venha 2024, não é isso? Com muita paz, muita saúde, muito entendimento, muita fortaleza, que a gente possa superar os desafios da matéria, possa vencer os percalços, que o sol brilhe como sempre brilhou há tantos milênios, mas que brilhe dentro de cada um de nós para a gente compreender a dimensão das nossas responsabilidades, dos nossos papéis, dos nossos desafios, né? Então, aproveitemos mais um ano, mais uma transição de ano, nesses ciclos que se renovam, para a gente refletir no que foi, para a gente refletir o que fez, para a gente refletir o que virá, né? Digamos assim. Então, a gente está sempre crescendo, sempre evoluindo, sempre superando as nossas dores, as nossas dificuldades, né? Um ano mais difícil, um ano mais fácil, um ano de mais esperança, um ano de mais angústia. Estamos atravessando os momentos desafiadores, mas em nenhum momento o Cristo desistiu da humanidade, né? Ele continua seguindo adiante da nossa estrada, na nossa jornada, e é por isso que a gente tem que se renovar com muita esperança, com muita fé e com muita atitude de trabalho e de serviço. Então, baseado nisso, vamos estudar essa última lição do ano de 2023, a vinda do reino. Então, vamos estudar o que a doutrina espírita nos fala sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus, as principais condições para o estabelecimento do reino de Deus ainda na Terra, analisar que tipos de desafios podem ser encontrados pelo discípulo que deseja alcançar o reino dos céus. Então, as ideias principais é que o reino dos céus, na verdade, é um trabalho perseverante pelo bem real da humanidade. Perseverança, nos ensina Humberto de Campos. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Essa reflexão é muito importante, meus irmãos. É aquilo que a gente conversava um pouco mais cedo, João. Às vezes, os desafios e as portas do mundo, elas nos convidam para muitas circunstâncias, muitas atenções. Mas quando a gente elege o que é o tema central de nossa vida, o que é o papel mais importante de nossa vida, tudo mais é acessório, inclusive as facilidades da matéria, né? Então, quando você escolhe seguir o Cristo, quando você escolhe essa perspectiva, a nossa vida ela se transforma. A gente encontra propósito em tudo, a gente encontra motivação em tudo, a gente encontra consolo, perdão, renúncia em tudo. Porque a gente está servindo ao Cristo. E servir o Cristo é uma proposta muito ampla, é uma proposta muito de uma dimensão muito ampliada, né? Oi, mestre, eu estou numa reuniãozinha de estudo aqui, tá? Tchau. Então, a gente tem uma dimensão muito ampla quando a gente percebe os propósitos do Cristo. Então, muitas vezes a gente diz que eu não tenho tempo para nada, meu telefone toca o tempo todo. Às vezes, quando eu estou mais para baixo, parece que alguém mais de baixo que eu liga para mim. Porque o papel do trabalhador do Cristo é esse. É estar sempre disponível. E parece que a gente não tem tempo. Mas não é que a gente não tenha tempo. É que talvez antes a gente não prestasse atenção. É que talvez antes as coisas aconteciam, mas a gente não estava disponível, porque a gente estava ocupado com as coisas do mundo. Mas quando a gente começa a se dispor a servir, Papai do Céu vai mandando, liga para a Rita que ela vai te atender. Liga para meu amigo Carlos que ele vai te atender. Liga para João que ele vai te atender. Porque a gente passa a estar disponível. A gente passa a compreender a dor do outro. Então, é esse reino dos céus que a gente vai construindo dentro da gente. É essa conquista espiritual
que a gente vai construir dentro da gente. E tudo mais é acessório. Tudo mais é uma circunstância peculiar da matéria que vem e que passa. Mas o reino do céu é a conquista definitiva das nossas almas, que são eternas a partir do momento que são criadas, né? Então, esta compreensão de que o reino dos céus é construção perene, permanente em nossas vidas, é algo que nos fortalece, é algo que nos faz transcender ao porquê da minha vida. Então, é aquela história que me importa se choro aqui, que me importa se caio acolá. O importante é que eu sirvo, e que eu sirvo a alguém que é maior do que eu, que tem um caminho extraordinário para que eu siga. Então, as dores da carne, as dificuldades da matéria, que me importa? Eu vou aprender com elas, eu vou passar por elas, porque eu estou servindo a algo maior. Então, essa perspectiva muda completamente a nossa vida, né? E aí você diz, muita gente não vai me entender. Não vai, porque é para muito pouca gente ainda essa perspectiva. Muita gente vai te criticar, não vai compreender a escolha, a opção. E é assim, porque a maioria, infelizmente, ainda não compreende. Então, o reino dos céus, no coração, deve ser tema central de nossa vida. Então, é esta construção definitiva que a gente tem que fazer dentro de cada um de nós. E eu dou um testemunho a vocês. Essa construção, meus irmãos, ela é particular. Ela é individual. Às vezes você tem a felicidade de reencarnar com agrupamentos familiares que te compreendem, caminham de mão dadas. Às vezes, sim. Às vezes, não. Mas a construção é particular. Esse momento é individualizado. É Rita, é Carlos, é João, é Edmundo. Cada um é que constrói a sua catedral. Cada um é quem constrói o seu diálogo com o Cristo. Felizes somos se tivermos companheiros ladeados que caminham conosco. Ótimo, mas é particular. Essa estrada, ela é particular. Aqui e ali surgem companheiros que se dão as mãos, porque a gente não deixa ninguém para trás. Companheiros que se juntam no trabalho da evangelização, da sopa, do estudo, da mediúnica, da família, um filho, um irmão, uma esposa, um pai, uma mãe. Sim, são importantes, mas essa construção é individual. É você e Deus. Sempre foi assim. Nunca foi de forma diferente, né? Então, quando você constrói essa catedral e o outro também, vocês somam e tem uma catedral maior, digamos assim. Se um terceiro vem, maior ainda. Se um quarto vem, maior ainda. Mas é preciso que cada um construa particularmente, né? Então, isso é uma condição permanente na estrada do Espírito, que somos todos nós, né? É verdade. É verdade. Sem entender ainda, né? Mas depois ele vai compreendendo, né? Mas é indispensável que procuremos o reino de Deus e sua justiça, que expressam felicidade com merecimento. É importante a gente buscar esse reino de Deus e sua justiça, porque tudo no reino de Deus é justo. Quando a gente compreende os mecanismos das leis de Deus, a gente passa a não se revoltar com a vida, com os mecanismos da vida. Fulano morreu e ele era tão bom. Ele não morreu. Faz parte do mecanismo da vida, a encarnação e a desencarnação, sem sair da vida. Então, em tudo no reino de Deus, há justiça. Há meritocracia, merecimento. Há felicidade por crescermos, por evoluirmos. A dor de hoje e amanhã nos ensinará que foi motivo de nosso crescimento e de nossa felicidade. A dor de hoje na carne é expurgo da alma que precisa crescer. Então, às vezes, um calcanhar que dói, uma dificuldade na encarnação, uma prova aqui, uma expiação acolá, são mecanismos das leis de Deus. Quando a gente se encontra favorável nessa correnteza, a gente sofre menos. A gente sofre menos, porque é muito maior que a gente, é um mecanismo da lei, eterna, permanente, de Deus, vindo do alto,
quando a gente se coloca a favor desse entendimento, tudo é mais claro, tudo se apresenta com mais serenidade e tranquilidade. E a vida se torna mais leve, digamos assim, né? Façamos o melhor sentindo, pensando e falando, o melhor que pudermos, sempre. Fazer sempre o melhor que a gente pode, né? Honrando o reino de Deus e sua justiça, o nosso divino mestre passou na terra em permanente doação de si mesmo. O grande exemplo, nosso Senhor Jesus. Ele talvez nem precisasse vir à terra, mas ele foi o mestre que vivenciou. Ele não foi apenas o mestre que ensinou. Antes dele, vieram diversos profetas que falavam das coisas de Deus, das coisas do reino de Deus. Ele vivenciou. Além de falar, ele vivenciou. Ele foi à cruz, passando, dando todo esse testemunho. Ele próprio. Talvez ele não precisasse passar por tudo aquilo. Talvez não, ele não precisava. Jesus é um espírito puro desde que o planeta está em concepção. São 4,6 bilhões de anos, mas essa missão de amor, esse legado de sabedoria, ele passou para todos nós, né? Honrando o reino de Deus e suas leis, porque ele passou por aquilo, né? Pai, socorre-me nesta hora, mas para isso vim a esta hora. Ele tinha consciência de tudo aquilo que ele ia passar, mas na carne ele sentia um pouco aquelas dores, mas mesmo assim ele pedia fortaleza ao Pai. Pai, livra-me desta hora. Ele dizia no momento da crucificação, Pai, livra-me desta hora. Mas logo depois ele caía em si e fazia, mas para isso vim a esta hora. Então, quantas vezes nós, na nossa solidão, nas nossas dores, a gente diz, Pai, livra-me desta hora. Mas depois a gente tem que pensar no que o Cristo nos ensinou. Mas para isso vim a esta hora. Cada um de nós tem o nosso caminho do Calvário. Cada um de nós tem a nossa via crucis. Talvez não tão pesada quanto a do Cristo, porque nós não temos capacidade de carregar aquela cruz. Mas a cruz que a gente carrega de isonô ou de madeira de jaqueira, aquele tronco bem grosso, é de acordo com a capacidade de cada um. E esta cruz é que nos liberta nesta hora, porque não se coloca pesos maiores do que o que a gente pode suportar, né? Então, a gente tem que honrar permanentemente a nossa estrada, a nossa encarnação, a nossa oportunidade, né? Eis o padrão que nos deve inspirar as atividades, porque não nos bastará crer acertadamente e ensinar com brilho, mas, acima de tudo, viver as lições. Isso é pai de mundo. Não adianta, professor, está estudando aqui, não sei o quê. Não. Não adianta nada eu estudar, decorar as passagens do Evangelho, dizer a alguém, ensinar com brilhantismo, falar com eloquência, se eu não vivenciar as lições na minha vida cotidiana, eu não estou fazendo nada. É o que dizia o apóstolo Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu nada seria. Não é? Então, se eu não tiver amor, na minha vida cotidiana, sozinho, acompanhado, na rua, na praça, onde eu estiver, se eu não vivenciar essas lições, de nada adianta o que eu estou falando. Eu seria apenas um sino que bate e que ressoa. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Não é? Então não adianta falar. O importante é fazer, é vivenciar essas lições, né? O reino de Deus inclui todos os bens materiais e morais capazes de serem incorporados ao nosso espírito. Então, o que é do espírito é do espírito, o que é da carne é da carne. O que eu posso conquistar para meu espírito é conquista eterna e definitiva. Ninguém nunca viu um enterro com um caminhão de mudança seguindo atrás. Né? Faz tempo que a gente não vê isso. No tempo dos faraós, ainda no Egito, a gente via ainda as tumbas serem construídas com todas as riquezas dos reis e dos faraós, pensando que eles iam levar. E tinha até aquela história da antiguidade, na época medieval, de colocar as duas moedas para o barqueiro. Né? São os ritos que a gente, na nossa pequena capacidade de compreensão do reino de Deus, ainda estudava e ainda compreendia dessa maneira.
Mas o reino do Espírito é conquista do Espírito. Os amores que você conquista são seus, ninguém vai te tirar. Os méritos que você constrói no teu espírito são conquistas suas, que ninguém vai te tirar. Né? Então, reconstruir a casa sobre a rocha. Vem os ventos, vem as chuvas, vem as torrentes, e ela não balança, porque é construída sobre a rocha. A rocha é o espírito. É esse que a gente constrói definitivamente, que não está preocupado com as intempéries temporárias da matéria, porque a gente constrói a casa, a gente edifica a casa sobre a rocha. Né? E a rocha é o reino de Deus, o reino dos céus, dentro de cada um de nós. Essa é a base para a gente compreender isso, não é? Seja onde for, no entanto, importa merecê-lo por justiça e não apenas desejá-lo pela fé. Né? Então, olha aí, minha amiga chegou ali. Pela fé. Essa é a conquista que a gente vai construindo dentro de cada um de nós. Né? Então, vamos lá. O texto evangélico é esse aqui. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Bom dia, amiga, como vai? Viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, isso é um marco na história do cristianismo e na história da humanidade. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, marcou, dividiu a história, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, por este registro de Mateus, também citado por Marcos e Lucas, Jesus anuncia o início da era que marcaria o período da efetiva melhoria espiritual da humanidade terrestre. A partir da fala do Cristo, ele começa a dividir as águas. É um pouco que Carlos trazia, a surpresa de Nicodemos. Como pode um homem velho ganhar o reino dos céus? Jesus dizia: é preciso nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta: e como é que pode um homem velho, já grande, voltar a entrar no ventre de sua mãe? Então Jesus dizia: é preciso nascer da água e do Espírito. Se você é doutor da lei e não compreende essas coisas, és doutor das coisas da terra, quanto mais eu vou falar das coisas dos céus. Então Jesus vinha inaugurar para a humanidade, àquele tempo, as coisas do Espírito. Ele vinha falar um período que marcaria a efetiva melhora espiritual da humanidade. Jesus vinha para transformar moralmente a humanidade. Ele não vinha para construir templos de ouro e de pedra. Ele vinha para consolidar a pátria do Espírito. Esse o grande projeto do Cristo. Essa a grande proposta de regeneração da humanidade do Cristo Jesus. Né? Trata-se de um processo que implica evolução moral do espírito, secundado pelas conquistas do conhecimento, o progresso dos seres que se desenvolve ao longo das reencarnações sucessivas, a história de nascer da água e do espírito, tantas vezes quantas forem necessárias. E durante estadias no plano espiritual, a gente vem para a carne e volta para o plano espiritual. Avalia, planeja, conversa, volta para a carne para provar de novo, resgata, liberta o espírito, volta para o mundo espiritual, avalia, planeja. É o ciclo PDCA. Planejar, fazer, medir, avaliar e começar de novo. Planejar, fazer, medir, avaliar e começar de novo. Tantas vezes quantas forem necessárias. É a trajetória do espírito. E todas as vezes que a gente volta para a carne, a gente expurga
da matéria as mazelas do ontem. A gente tira da matéria as dificuldades que nós construímos. E que matéria é essa? É o corpo intermediário que liga o corpo ao espírito, o perispírito. Quanto mais evoluído vai sendo o espírito, mais sutil e menos denso se torna o perispírito, porque menos necessidade de matéria ele tem, porque menos necessidade de expurgo ele tem. Então é o processo, né? O progresso dos seres se desenvolve ao longo das reencarnações sucessivas e durante estadias no plano espiritual. O sucesso desse empreendimento depende da predisposição e dos esforços individuais. É aquilo que a gente conversava. E dos esforços individuais. O ingresso é particular. Não adianta eu chegar e dizer eu queria entrar no reino dos céus, mas eu queria levar meu filho. Ele é meu filho, eu amo minha filha. O ingresso é individual. Eu posso interceder. Eu posso doar meus bônus horas em benefício de A ou de B, pelas conquistas da minha alma. Mas o acesso é individual. Você, Cida, é que tem a capacidade. Não é seu filho, é você. O processo é individualizado. Os esforços individuais. Estar junto de quem também já tem esse acesso ajuda, porque o exemplo arrasta. Mas a conquista é pessoal. Né? Então, isso a gente vai entendendo e aprendendo. A gente sofre, muitas vezes, pelos equívocos, pelas escolhas erradas de alguém que a gente ama. Mas todos responderão à lei. As leis de Deus, que são eternas e soberanas. Todos responderão. Ninguém escapa. Não tem como a gente fugir disso, né? O reino dos céus, ou o reino de Deus, é o tema central da pregação de Jesus. Não tem problema não. Tem água demais aí, está chovendo muito. Hein? Precisa não, Rita. Fica tranquila aí, Rita. Não, então eu vou parar. Não pode. Não pode. Então, o reino dos céus, ou o reino de Deus, é o tema central da pregação de Jesus. Era o esforço do Cristo. Jesus não veio para trazer uma herança material. Jesus não veio trazer um caminho de conquistas de riquezas materiais. Ele não veio te ensinar a ganhar dinheiro na terra. Ele veio dizer à humanidade que dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ele veio dizer aos humanos que, olhem, respeitem a lei dos homens enquanto estão na matéria, mas cuidem das coisas de Deus. Não é? Este tema de Jesus é permanente em toda a sua fala, porque ele não queria que a gente se escravizasse às coisas da matéria, porque ele sabia que as coisas da matéria, os ladrões roubam, a ferrugem consome, as traças roem, e a gente perderia. Porque é por isso que é importante que a gente invista nas coisas do coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, a pregação de Jesus, se você for buscar o evangelho, ele é todo das conquistas do Espírito. Então, é por isso que ele diz, arrependei-vos, pois que é chegado o momento do reino de Deus, do reino dos céus. Então, arrependei-vos, deixa teu passado para trás, olha agora para frente, porque é chegado o momento do divisor de águas. Eu preciso investir na temática do Espírito, na conquista dos valores eternos, né? Segundo os evangelhos sinóticos, é o tema central da pregação de Jesus. Os evangelhos sinóticos, a gente já estudou, são os evangelhos que falam e narram da mesma forma. O evangelho de João é o único que é diferente. O de Mateus, o de Lucas e o de Marcos são evangelhos sinóticos, que eles seguem a mesma linha de contar a vida de Jesus. O evangelho de João é que é um pouco mais diferente, é um tema mais espiritualizado. Obrigado, amiga. Você está construindo o reino de Deus dentro de cada um de nós, a partir do momento que você dá água a quem tem sede.
Muito obrigado pela sua atitude. Gelada, viu? Muito obrigado, viu, amiga? É aquela que ajudou a Jesus a carregar a cruz. Ela está ajudando aqui a carregar a cruz. Bônus hora, minha irmã. Muito obrigado. Né? Ela estava com a garganta seca, mas João também ajudou, porque João apontou. É isso aí. Então, o reino de Deus se constrói assim. Um lembra, o outro coloca, o outro ajuda, então os outros vibram. Então, a gente constrói a vida assim. Isso é o reino de Deus. É a gente nos saudar uns aos outros, nos ajudarmos uns aos outros, né? Então, enquanto Mateus... Mas muito obrigado, senhoras e senhores, pela água que descendetou-me nesta hora, porque a palavra de Jesus é aquela que mata a sede permanentemente. É a fonte da nossa irmã que foi beber da água da fonte, né? Não é? Então Jesus chegou e disse, venha beber a fonte da Samaritana, que ela chegou e disse, venha beber da água da fonte, porque você bebendo desse poço, você jamais terá sede, porque Jesus falava para a Samaritana da água do Espírito, porque quando a gente bebe das coisas do Espírito, a gente não tem mais sede. Você está matando a minha sede do corpo, mas a sede da alma a gente bebe com as palavras do Cristo. Essa é que é a grande proposta do Evangelho. Beber dessa fonte que não seca, jamais. Né? Hein? Não, de jeito nenhum. Agora, e ainda é uma água fresca, pura, cristalina, né? Que mata a sede da humanidade, né? Então, que todos nós possamos continuar bebendo dessa fonte, né? A fonte da Samaritana. Enquanto Mateus, que se dirige aos judeus, na maioria das vezes fala em reino dos céus, Marcos e Lucas falam sobre o reino de Deus. Expressão esta que tem o mesmo sentido daquela, ainda que mais inteligível para os não-judeus. O emprego do reino dos céus, em Mateus, certamente é devido à tendência do judaísmo de evitar o uso direto do nome de Deus, que está lá no mandamento. Não use o nome de Deus em vão. Então, Mateus, que era judeu, falou no evangelho o reino dos céus, para não usar o reino de Deus. Mas, seja como for, palavras. Nenhuma distinção quanto ao sentido. Reino dos céus ou reino de Deus é a mesma coisa. É o caminho de transformação moral que se constrói dentro de cada um. Este é o sentido da pregação do Cristo. A construção deste reino definitivo dentro de cada um de nós, né? Então, deve ser suposta entre essas duas expressões. Nesta primeira parte, que diz, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. O que é que significa isso? A palavra povo traz o sentido de coletividade ou de agrupamento de indivíduos. Como se sabe, pode fazer referência a todos os habitantes do planeta ou de uma parte destes. Quando Jesus fala isso, ele fala ou para todo o planeta, uma vez que ele é governador do planeta Terra, ou apenas para aquele povo que estava ouvindo ele naquele momento. No texto evangélico em questão, refere-se a um povo específico, o que estava sentado em trevas, que faz, por sua vez, referência cruzada com Isaías, capítulo 9, versículo 2. Ele vai cruzando a informação com os velhos profetas do Velho Testamento, né? Mas há algo mais. O referido povo, além de se encontrar em trevas, estava assentado, ou seja, totalmente acomodado na situação. Eu estou no escuro e permaneço nele. Eu fico sentado, eu não me mexo, eu não procuro a luz, não é? Afinal, o que significa estar em trevas? Que povo era aquele que estava assentado em trevas? A palavra trevas significa estado de ignorância e de desinformação. O sentido da palavra trevas, no contexto do evangelho aqui, é aquele que não conhecia, que estava desinformado. Então, hoje, ainda há muita gente em trevas.
porque continua muita gente sem informação, sem compreender as belezas dos reinos dos céus ou dos reinos de Deus. De desinformação relativa às verdades espirituais. Né? Então, tem muita gente ainda ignorante quanto às questões das leis de Deus e das coisas do Espírito. O indivíduo pode até possuir informações de natureza espiritualista ou religiosa. A gente pode até ter a informação. Entretanto, tais informações são mantidas na superfície do processo evolutivo, sem força moral suficiente para operar uma verdadeira transformação no ser, tornando-o melhor. Ou seja, você fica na casca, você não mergulha profundamente. Você sabe alguma coisa, mas você não mergulha. Né? É por este motivo que o Cristo assevera: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em outra hora, ele diz: eu sou a fonte que não seca. Quem beber dessa água jamais terá sede. Então, Jesus fala da sede, Jesus fala da luz. Jesus fala da luz que lhe tira da escuridão. Jesus fala da água que lhe tira de estar com sede. Então, Jesus é este caminho, esta verdade e esta vida. Eu sou a luz do mundo. E quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus divide a história da humanidade e diz a gente: é por aqui. Ele mostra o caminho. Então, nós que estávamos assentados em trevas, perdidos, desinformados, ele diz: cheguei para mostrar o caminho. É por aqui. Né? Então, é aquela história que a gente costuma dizer: para que lado você bota quando tem uma pelada de futebol, um jogo de futebol, para quem jogava bola, né, João? O cara vai entrar numa partida de futebol e diz assim: para que lado eu boto? Né? Para que lado eu boto é o seguinte: que lado eu vou fazer gol? E que lado eu vou defender o gol? Porque muitas vezes na vida você não sabe para que lado chuta. A gente tem uma sociedade hoje meio aturdida, que não sabe para que lado joga. Se eu jogo para cá, se eu jogo para lá, se eu defendo, se eu ataco, não sabe. Mas Jesus veio para dividir a história da humanidade e dizer: é por aqui. Esse é o roteiro que vocês têm que seguir. Não é? Porque ele diz: eu sou a luz do mundo, ele chama para si a responsabilidade. Quem quiser ganhar o reino dos céus, que pegue e renuncie a tudo que tem, bote a sua cruz nas costas e me siga. Jesus coloca isso o tempo todo para a humanidade, né? Para a gente seguir esse caminho. A vinda do reino dos céus atinge diretamente o coração. Está se falando para o coração. Não há uma imposição nem uma violência de qualquer espécie. Uma vez que o reino dos céus se manifesta onde, gente? Nos escaninhos profundos da alma, sem o fantasma do constrangimento ou da coação. Por não compreender a essência do reinado divino, que é a prática da lei do amor, a legislação humana ainda hoje impõe, pune e exige, porque não compreende ainda o sentido espiritual do ser, né? Entretanto, por ser o amor o substrato da construção do reino dos céus, opera paciência e perseverança, até que os homens despertem totalmente e o recebam definitivamente. Por isso, afirmou Jesus, segundo o registro de Lucas: o reino de Deus está dentre vós. O reino dos céus, essa construção, opera com paciência e perseverança. A paciência de esperar que cada um floresça, que cada um saia do local que estava assentado e que desperte para uma nova luz. Arrependei-vos, que cada um se arrependa do seu passado de culpa, de dificuldades, e que siga uma nova luz. O que é o nosso papel numa reunião mediúnica? É conversar com almas que há muito tempo estão adementadas, adormecidas, mergulhadas, assentadas em trevas, desinformadas. O que é o papel daquela nossa irmã que a gente mencionava no início, aquela nossa irmã africana, de trazer tantas almas para serem despertadas?
é melhorar o psiquismo da sua região. É para que a luz brilhe naquele lugar. Era para que se liberte dessas almas que puxam para baixo, uma vez que Jesus puxa para cima. Qual é o papel de um pai, de uma mãe, de um irmão em educar, em encaminhar, em evangelizar? Evangelizar é educar com Cristo. A gente fala aqui evangelização. O que é evangelização? É educar com Cristo. Porque educar, existe a educação dos homens, das ciências, da matemática, da física, da química, da biologia, do português, do inglês, do espanhol. A língua dos homens, da matéria humana, da matéria que a gente vive na Terra. Mas evangelizar é educar com as coisas de Deus. É construir o reino de Deus dentro de cada um de nós. É por isso que muitas vezes aos nossos filhos a gente diz: a maior herança que eu posso te dar é te mostrar e ensinar o Evangelho. Porque essa é a conquista definitiva da tua alma, minha querida, que está olhando assim tão impressionada para a gente. É isso aí. É a conquista definitiva que a gente prega para uma criança dessa, que não vai perder. Ela não vai perder essa capacidade de construir esse reino de Deus dentro de si. É a maior conquista que você pode dar para seu filho. Você pode deixar tesouros amoedados, casas, carros, contas bancárias, mas essas os ladrões roubam, a ferrugem consome, as traças roem. A herança definitiva que a gente deve deixar para todos nós, seus filhos, nossos descendentes, quais são? O reino de Deus, que opera com paciência e perseverança. E pode ser que naquele momento ele não entenda. Eu não queria essa Bíblia, eu queria uma conta bancária. Eu não queria essa informação, eu queria um carro do ano. Pode ser que naquele momento ele não entenda, porque neste momento, muitas vezes, as portas largas falam mais alto. Mas um dia, já desperto, levantando-se de estar assentado nas trevas, a pessoa pode começar a compreender, faz, puxa vida, essa era a maior herança que eu poderia ter. Então, são essas coisas que a gente precisa ir construindo dentro de cada um de nós. Meus irmãos? O reino divino não será concretizado na terra pela prática de atitudes extremistas. O próprio mestre asseverou que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. É uma obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do mestre. É acordar todo dia com o propósito de servir. É por isso que o telefone toca toda hora, porque a gente está com a agenda aberta para servir. A gente abriu o calendário para servir ao Cristo. Repito, é por isso que muitas vezes a gente achava que tinha tempo para um bocado de coisa e hoje não tem tempo para nada. É porque o telefone toca. É porque alguém, quando está sofrendo, liga para você, porque sabe que você está acessível. Sabe que você vai ter a paciência de ouvir. E muitas vezes o que a pessoa quer é simplesmente falar. Não é não, doutora psicóloga? Às vezes a pessoa chega no seu consultório, passa a manhã todinha falando e você não diz nada. Aí quando a pessoa termina, fala, puxa vida, a senhora é muito boa. Eu já estou se sentindo muito melhor. Mas eu não disse nada. Mas a senhora fez tudo, a senhora ouviu. E muitas vezes o que a pessoa quer é apenas falar. Porque muitas vezes dentro de casa a gente não tem com quem falar. Ou quando tem, a pessoa não quer ouvir. Ou quando está ouvindo, a pessoa não está escutando. Porque existe uma diferença entre escutar e ouvir. Ouvir, você está ouvindo, estou ouvindo aqui. Escutar é prestar atenção no que o outro está dizendo. É interagir. É a diferença de ver e de enxergar. Ver, eu posso estar vendo um bocado de coisa aqui. Enxergar, eu estou olhando para aquela minha amiga lá no fundo da sala e estou olhando para os olhos dela. Estou olhando para o espírito dela, estou sentindo o que é que o espírito dela está dizendo. Isso é enxergar. Ver, não. Ver, eu estou olhando, ela está ali, passei. Não. Enxergar é o que o bom samaritano fez. A palavra do bom samaritano. Muitas pessoas passavam na estrada de Jericó para Jerusalém. Somente 3 viram
que tinha um cara caído na estrada. Viram. Centenas de pessoas passaram e ninguém nem viu que o cara estava caído na estrada. Nem viram. Somente 3 viram. Dos 3, o sacerdote, o levita e o samaritano, somente um enxergou. O que foi o que enxergou? Foi o que viu e, além de ver, enxergou. Foi mais além. Sentiu a dor do outro. Então, ele agiu com misericórdia com aquele outro. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente vê, mas não enxerga. Muitas vezes a gente ouve, mas não escuta. Então, esse é o papel do reino dos céus. É ver e enxergar. É ouvir e escutar. É passar e sentir. Esta é a conquista do reino dos céus que a gente vai construindo dentro de cada um. É assim que a gente conquista as coisas definitivas da nossa alma, que são perenes para os nossos espíritos. E isso é obra de aprimoramento, de ordem, de esforço e aplicação aos desígnios do Mestre. É por isso que todas as horas a gente está disponível quando Jesus passa e diz: quem me tocou? No meio de uma multidão, mestre, tu estás sentindo que alguém te tocou? Sim, porque eu senti que de mim saiu virtude. Então, quem me ligou? Eu senti que alguém precisava ouvir o que eu ia dizer. Ou que eu não ia dizer nada, mas que pelo menos ouvia a pessoa falar, escutava o que a pessoa estava falando, né, gente? Então, é isso que a gente vai construindo para construir esse reino de Deus dentro da gente. A doutrina espírita esclarece que não é suficiente o indivíduo estar informado sobre um ou outro ensino moral. É necessário desenvolver esforço persistente de melhoria espiritual, combatendo as imperfeições. Não basta apenas saber, é preciso fazer. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. A gente conhece pelo esforço que a gente empreende para domar as nossas más inclinações, transformando-se moralmente, né? Então, esse é o esforço. A gente, enquanto espírita, a gente sabe que não nasceu no berço. Eu reencarnei no berço. Eu apenas reencarnei. Aí minha irmã está perguntando: e o que é reencarnar? Reencarnar é pegar um espírito que não é matéria e voltar para um corpo, que foi gerado por um homem e por uma mulher. O corpo gera o corpo. O espírito não gera o espírito. Eu não sou pai do espírito do meu filho. Eu sou pai do corpo que meu filho veste nesta encarnação. Mas o espírito dele, o pai é Deus. Ele que cresceu. Então eu me reencontro com essa alma que reencarnou no corpo que eu gerei. Complicou? O tiquinho, né? Mas é isso. O corpo gera o corpo, mas o espírito não gera o espírito. A gente compreender que somos esses espíritos que já tivemos várias experiências encarnatórias e com isso construímos o que somos, e vencer esse homem velho que vive dentro de cada um de nós é o desafio. E qual é o roteiro para vencer esse homem velho que vive em cada um de nós? É a nova luz que nasceu enquanto eu estava sentado em trevas. É a nova luz que me alertou dizendo: arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. É Jesus que chega e diz: pare, tá bom, vamos começar a transformar. Siga o reino de Deus. Eu sou este representante do reino de Deus na Terra. Ele chama para si a responsabilidade. Faz: ei, você que está perdido, olhe para mim e me siga. Ele coloca esse roteiro de transformação para todos nós, não é? O espírita, nesse particular, está suficientemente esclarecido que, para se libertar das trevas, é preciso seguir Jesus, incorporando em suas ações cotidianas a mensagem de amor ensinada no Evangelho. Entretanto, para se transformar em a luz do mundo, porque ele dizia que vós sois a luz do mundo, é preciso um pouquinho de esforço maior. A gente hoje é um pirilampozinho, aquele vagalume, né? Que acende uma luzinha, depois apaga, acende uma luzinha, depois apaga. Jesus é um sol. E ele se mostrou como sol a Saulo. Foi por isso que Saulo cegou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não recalcitres contra os aguilhões. Falava Jesus para Saulo. E Saulo, quando viu Jesus, e ele se mostrou em toda a sua magnitude, foi tanta luz
que Saulo cegou. Saulo, que andava na escuridão, em trevas, como mostrou, ele vê a luz, só é você fazer um teste. Fique num quarto escuro e acenda a luz. Você vai sentir um incômodo. Quantas vezes nas nossas reuniões mediúnicas a gente está conversando com o espírito, vai, tira essa luz daqui que eu não estou acostumado com isso. Os espíritos muitas vezes vivem em regiões escuras, densas, e quando são colocados e tocados pela luz, pela presença iluminada de algum ser espiritual que vem em seu socorro, se sente incomodado com aquela luz. Então, para se libertar disso, é preciso seguir Jesus. Então, é aquela história. Todas as situações de nossa vida, a gente faz uma reflexão em forma de prece. O que é que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Quando você estiver tentado, perturbado, angustiado com uma determinada situação, pare. Pense o que Jesus faria se estivesse em meu lugar. Porque na hora que você faz isso, você faz uma evocação. Você silencia a mente e faz um apelo. O que é que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Por certo, os nossos entes queridos, os nossos espíritos amigos, os nossos mentores e guias chegarão em nosso socorro. E se você estiver aberto, ele vai dizer, vai lhe dar um conselho para que você acerene a sua alma e tenha calma que tudo vai passar, digamos assim, né? Então, é isso que a gente vai aprendendo. Sigamo-lo. Fonte Viva, questão 166. Aquele que me segue não andará em trevas. É o conselho do Cristo. A partir do momento que a gente escolhe seguir Jesus, a gente não mais anda na escuridão. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Não adianta apenas admirar, né? Senão eu vou ficar ali em êxtase que não serve para nada. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Você fica cego naquela crença, desconhece o resto do mundo e vira um fanatismo e a discórdia. Boa parte das guerras da humanidade são guerras de fanatismos religiosos, por causa de uma crença cega, porque não se enxerga 10 centímetros acima da cabeça. Não é? Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Eu acredito nisso aqui, você acredita naquilo ali, você é meu inimigo. Não entende que a mensagem do Cristo está acima de toda a humanidade. Não é? Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Não adianta eu confiar e ficar parado, estagnado, preso, né? Assentado no caminho, nas trevas. Eu tenho que me levantar para seguir adiante, não é? Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Eu estou esperando o Messias, mas eu vou ficar sentado esperando. Eu não estou trabalhando. É aquela história da fé sem obras, né? Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coadular a adoração improdutiva. Não adianta ficar apenas louvando o Salvador. Pode gerar algo que não constrói absolutamente nada, né? A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Ele diz textualmente, diretamente a cada um de nós. Quem me segue não andará em trevas, porque no mínimo carregará um coração liberto, feliz e tranquilo, sem culpa e sem arrependimento. Se te afeiçoastes ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguindo-lhes os passos. Somente assim estaremos com Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Então, caminhar com Cristo é construir o reino de Deus dentro de cada um de nós. Se te afeiçoastes ao Evangelho, não te situes
por fora do serviço cristão. E o serviço cristão, minha amiga Rita, é trazer água a quem tem sede, é dar ouvido a quem te liga, é dar a mão a quem caiu. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, vai ter agenda para o serviço cristão. Porque o mundo está cheio de oportunidades de servir e de ajudar. Então, esse é o trabalho do cristão, é servir a toda hora. E é por isso que a gente, às vezes, vai dormir cansado, mas feliz, porque a gente fez a nossa parte. Não é? E, às vezes, a gente está descansado, mas triste, porque poderia ter feito alguma coisa e não fez. Então, o papel do cristão é ajudar sempre que possa, sempre que enxergue, sempre que ouça, sempre que verifique a possibilidade de ser útil. Né? O povo que estava sentado em trevas representa, em especial, os religiosos que priorizam as práticas e a teologia em detrimento do ensinamento espiritual, elemento renovador da posição evolutiva do ser humano. Sendo assim, é imperativo penetrar na essência dos ensinamentos e segui-los na íntegra. Há religiões mais esclarecidas do que outras, mas todas ensinam o bem. O religioso que se prende às práticas da religião, o formalismo das coisas da terra, da matéria, da religião, não se revela suficientemente atento ao processo de transformação moral do espírito. Em geral, não mede os efeitos de seus atos na vida das pessoas e na sociedade. Em consequência, desenvolve excessivo apego às ordenações de exigência material. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, eu tenho um anel, eu tenho uma veste, e isso me coloca numa condição melhor do que os outros. Isso são os formalismos da matéria. Por exemplo, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. É aquilo que eu estou pegando e que eu estou sentindo, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Então, muitas vezes, os nossos equívocos, nas ordenações religiosas, como a igreja, por exemplo, fazíamos com que nós nos servíssemos da igreja, que era rica e poderosa, porque se aliou ao Estado. E não nós servimos à igreja. Há uma diferença entre se servir da igreja, pelas benesses, pelo poder, pelo prestígio, que a igreja oferecia, pela sua aliança com o Estado, que era rico e poderoso, é diferente de servir a igreja. Então, é por isso que muitos quadros religiosos da humanidade simples hoje carregam no mundo espiritual uma alma iluminada, ao passo que aqueles outros poderosos que se serviam da igreja, das ordenações humanas, dos formalismos humanos, hoje têm uma alma apagada, porque o que constrói o reino dos céus, que Jesus veio nos ensinar, são as atitudes de amor que a gente constrói por dentro, não por fora. Esse aqui é o equívoco que a gente deve evitar. É por isso que as casas espíritas, os templos religiosos, devem procurar menos ritos e mais amor, mais atitude de solidariedade, que é aquilo que constrói por dentro. As coisas que a gente constrói por fora, a gente deve ter precaução, porque os tesouros não estão onde está o nosso coração. Os ladrões roubam, as traças roem e o ferrugem consome. Não é isso? O povo estava assentado nas trevas. Pode indicar igualmente qualquer coletividade humana que se mantém indiferente ao processo de melhoria espiritual. Esse povo representa o grupo de pessoas descuidadas, ignorantes da realidade e alheias à manifestação da vida. Cedo ou tarde serão sacudidas pela lei do progresso e verão a grande luz, segundo o relato do Cristo do Evangelho. É aquela passagem de Jesus de que haverá um só rebanho e um só pastor. Existem ovelhas que estão em outros apriscos, ou seja, que ainda não compreendem o Evangelho, mas elas também verão, porque haverá um só rebanho e um só pastor. Mesmo aqueles que continuam assentados despertarão, arrepender-se-ão, porque Cristo mostra o caminho para toda a coletividade humana. Ok, gente? Sigamos de perto o sentido desta orientação de Emmanuel, a fim de não nos comprometer com a ignorância e retardar o nosso processo evolutivo.
cedem aos poderes humanos respeitáveis o que lhe cabe por direito lógico da vida. Mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Não convém concentrar em organizações mutáveis dos homens, no plano carnal, todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente, o espírito se renova diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações, nos minutos que passam, não é a mesma que o servia nas horas que se foram, e a do futuro será muito diversa daquela que auxilia no presente. Ou seja, a ciência vai mudando também, né? A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas, ao triunfo sanguinolento dos mais fortes ao tempo da selvageria sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. O esforço evolutivo não tem sido menor. Examinando a fisionomia disfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual. Ou seja, não coloque nas coisas da matéria toda a tua energia, toda a tua força, porque as coisas da matéria são transitórias, estão em permanente modificação. Como ele citou, a ciência, a política, o triunfo mudam. A política de ontem, a ciência de ontem, os triunfos de ontem, as guerras de ontem, não são as de hoje. As coisas do espírito, sim, são definitivas. Então, não coloque seus esforços nas coisas da matéria, coloque nas coisas do espírito. É isso que Emmanuel está dizendo aqui. Vamos embora. A evolução se caminha de forma que envolve toda a humanidade humana, em um ou outro momento, ao lado das criaturas já plenamente esclarecidas, encontram as ignorantes de diferentes graus. Estas, no mundo propício, porém, serão banhadas por uma grande luz, implementadora do progresso espiritual. Os que estavam assentados se erguerão. A luz chega para todo mundo, né? A segunda parte do versículo 16 apresenta esta informação. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Não deixa de ser interessante esse detalhe. Percebemos que o esclarecimento doutrinário não se aplica apenas ao povo que estava assentado em trevas, ou seja, todos os ignorantes e desinformados, mas especificamente aos que estavam assentados na região da sombra e sombra da morte. As anotações dos evangelistas apontam, portanto, para um grupo de espíritos que se encontravam em esfera ou morada ou região evolutiva. É preciso atenção. Tais localidades não devem ser confundidas com habitações físicas. São moradas mentais, os locais onde a mente se encontra de acordo com o progresso evolutivo alcançado. São regiões eleitas por cada um, de acordo com as manifestações do livre-arbítrio e em decorrência dos desejos, vontades e seleções íntimas. Então, o reino dos céus é um estado de espírito que a gente constrói dentro de cada um de nós. A gente não deve esperar um céu beatífico que vai ter uma morada definitiva para as nossas almas como um lugar geográfico. Não, é um lugar espiritual que a gente constrói dentro de cada um de nós. Esta outra parte do texto, que diz, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, é um alerta convite. Arrependei-vos é um anúncio. É chegado o reino dos céus. Né? É um anúncio. Arrependei-vos é a expressão portadora do convite que tem percorrido os séculos, aguardando o despertar e a disposição de cada um. Muitos, pelos percalços e provações existenciais, aproximam-se desse momento decisório. Não basta apenas o remorso dos erros cometidos, nem o simples desejo de se tornar criatura melhor. Muitos indivíduos iniciam o trabalho renovador não porque estejam esclarecidos da importância do progresso espiritual, mas porque sofrem remorso. Submetidos à tutela do arrependimento, buscam então alívio para a consciência culpada. Vemos assim que o remorso tem conduzido muitos espíritos ao arrependimento, que, por sua vez, oferece bases para programar a reparação dos erros cometidos perante a lei de Deus. Então, arrepender-se é esse impulso inicial para que o espírito queira caminhar para a sua transformação. Arrependei-vos,
olhe para trás e veja que não foi tão bom assim. Então, é mudar, olhar para frente e buscar essa transformação. Né? A conquista do reino de Deus ou dos céus apresenta, em síntese, as seguintes características transmitidas pelo Espírito Irmão X, pela mediunidade de Chico Xavier. 1. Está substanciado no Evangelho, transmitido por Jesus, o mensageiro da vida eterna. 2. Tem como finalidade construir um mundo renovado, onde não exista nem opressores, nem vítimas, e sim irmãos, filhos do mesmo Pai. 3. Obedece o seguinte lema: o amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. 4. A norma de trabalho é bondade para com todos os seres, inclusive os próprios inimigos. 5. O programa se fundamenta na cooperação com o Pai Supremo sobre todos os aspectos em favor do mundo regenerado. O objetivo é garantir felicidade para todas as criaturas, é a 6ª norma. A 7ª são diretrizes da conquista do reino de Deus: perdão extenso e sincero, esquecimento do mal, auxílio mútuo, fraternidade legítima, oração pelos adversários e perseguidores, serviço desinteressado, ação altruística sem recompensa, com absoluta perseverança no bem até o fim da luta. Se a gente fizer essa 7, tá bom, né? Se a gente seguir esse caminhozinho aqui, né? Então, são diretrizes da conquista do reino de Deus: perdão extenso e sincero, esquecimento do mal, auxílio mútuo, fraternidade legítima, oração pelos adversários e perseguidores, serviço desinteressado e ação altruística sem recompensa, com absoluta perseverança no bem até o fim da luta. 8. A implantação do reino ocorrerá sem a presença de homens armados. O mestre confia no concurso dos homens de boa vontade, na salvação da terra. Nossa batalha é da luz contra a sombra. Dispensa a competição sangrenta. E muitas vezes, meu irmão, essa batalha da luz contra a sombra está dentro de cada um de nós. Porque é o homem velho que luta com o homem novo. Infeliz o homem que sou, não faço o bem que quero, mas o mal que abomino. Quem dizia isso era o apóstolo Paulo. Infeliz o homem que sou, não faço o bem que quero, que já sei. O caminho é aquele ali, eu não faço. Mas ainda faço o bem, o mal que abomino. Por quê? Porque eu sou um homem velho, ainda no impulso das minhas ações. Né? Então, esta luta do mal contra o bem, da sombra contra a luz, está dentro de cada um de nós. É por isso que conhece o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que empreendem para vencer o mal que habita dentro de cada um de nós, para vencer as sombras, para vencer a inércia, para me levantar e agir, para ter capacidade de perdoar, para ter capacidade de esquecer o mal, para ter capacidade de ser fraterno, para ter capacidade de orar pelos adversários, para ter capacidade de fazer um serviço desinteressado, para ter capacidade de perseverar no bem e para persistir até o fim da luta. Esse é que é meu desafio. Porque tem dia que a gente amanhece sem vontade de nada disso. Tem dia que a gente tem vontade de apertar aquela tecla que a gente diz no popular, né? Mas o caminho é outro. O caminho da transformação com Cristo é outro. É no sentido contrário das glórias mundanas. Esse é o desafio, né? Bom, além das qualidades ou virtudes morais comuns, o candidato deve demonstrar extrema fidelidade a Deus, num coração valoroso e fraterno, disposto a servir na terra em nome do céu. Nós somos colaboradores do Cristo. O maior título que a gente deve construir e carregar na nossa vida é bater no peito e dizer: eu sou cristão. Essa é a nossa maior conquista. E ser cristão não é algo que a gente diz da boca para fora. Ser cristão é algo que a gente constrói da boca para dentro. Porque quando a gente é cristão, quando a gente se transforma nesse ser, a gente pode fazer o que o Cristo fez e muito mais. Basta para isso querer. A gente pode ser a criatura que diz: de mim saiu virtude, porque eu tenho que dar.
eu tenho consolo, eu tenho perdão, eu tenho esquecimento do mal, eu tenho fraternidade, eu tenho oração, eu tenho serviço desinteressado, eu tenho perseverança no bem, eu persevero até o fim. Então, são essas conquistas que saem dentro de mim. E a partir do momento que eu construo isso dentro de mim, isso esparge. Eu me torno uma pessoa melhor, um ser cristão. Esse é o maior título que a gente pode carregar. Não é? Então, se a gente um dia, quando for enterrar esse corpo, disser descanse em paz, aqui jaz um cristão, vencemos na encarnação. Não é? Não interessa se eu construir isso, uma ponte, um carro, um prédio, uma casa, aqui jaz um cristão. É o maior título que a gente pode carregar, porque o carro, a ponte, a casa, a gente não leva para o mundo espiritual. O título de cristão, esse a gente leva. E segue permanentemente com nós, porque quando a gente constrói o cristianismo dentro da gente, a gente está edificando a lição da manhã de hoje. O reino de Deus dentro de cada um de nós. Não é isso, meus irmãos? Então, para que tais condições, já concluindo, para que tais condições sejam atendidas, o candidato deve estar informado a respeito dessas instruções. Os alicerces da nova ordem estão estabelecidos nas obrigações do trabalho para todos. Não é algo individual, a gente deve servir a humanidade inteira. Há uma organização hierárquica de espíritos, na qual os mais evoluídos auxiliam os que se encontram em situação pior. É sempre ajudando quem ficou para trás. É por isso que o telefone da gente toca. É por isso que a gente liga para alguém. É porque há uma solidariedade. Alguém está na frente, alguém está atrás. E a gente vai nessa corrida de revezamento, um ajudando o outro. E a ocupação dos mais inteligentes é instruir os ignorantes. Sempre haverá alguém na sua frente e sempre haverá alguém na sua retaguarda. E a gente vai sempre de mão dadas, não é isso? Os homens bons ajudarão os maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. Os ricos deverão amparar os mais pobres, para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Todas essas normas serão ditadas conforme amor pelo sacrifício que florescerá em obras de paz no caminho de todos. Da mesma forma, a fiscalização desse novo regime contará com o nível de compreensão da responsabilidade de cada colaborador. Cada colaborador será responsável por enxergar aquilo que tem capacidade de enxergar. Quem está mais acima, enxerga melhor. A gente não pode cobrar de quem está abaixo a responsabilidade de enxergar o todo. Nessa fraternidade é que a gente vai caminhando. Ok, gente? Vou pular essa lição aqui, porque já está chegando a hora. Eu vou terminar só com Apocalipse de João, capítulo 21, a Nova Jerusalém. Diante de tudo isso, uma visão de esperança, de paz. Nesse Armagedon que a gente está vivendo hoje no mundo, que é a luta do bem contra o mal, que é a necessidade da gente construir o reino de Deus dentro de cada um de nós. Então, João, no seu Apocalipse, no capítulo 21, ele dizia: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus está lá com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E os que estavam assentados sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, meus irmãos, nesta batalha do bem contra o mal, que nós todos estamos vivendo hoje,
nessas dificuldades que todos nós estamos vivendo nos dias de hoje, é fundamental que a gente construa esse reino de Deus, a chegada do reino dentro de cada um de nós, escolhendo o bom caminho, escolhendo o bom combate, entendendo que a Nova Jerusalém se anuncia, é o processo de regeneração da humanidade, é a batalha do bem contra o mal, o Armagedon, mas que o bem prevalecerá, vencerá. Então, que sejamos nós, esses soldados do Cristo, que estamos construindo esse reino de Deus dentro de cada um de nós. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos ter um feliz Natal, uma semana de muita paz, muita prosperidade, muita tranquilidade, nesta semana que antecede a lembrança da vinda do nosso Mestre Jesus entre nós, onde os pastores nos campos anunciavam o glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, que a gente construa essa paz, essa boa ventura dentro de cada um de nós, para herdarmos o reino de Deus na terra, construindo dentro de cada um de nós, né? Então, muita paz, e vamos encerrando este estudo de hoje e este ano letivo de 2023 com a conclusão do estudo a chegada do reino, a vinda do reino, onde a gente constrói dentro de cada um de nós, seguindo os passos do Evangelho, o tão grande esforço de Jesus por esperar esta transformação de cada um de nós. Então, vamos